Aquibazeiros e aquibazeiras de plantão, aqui é a Carol Pardini que tá falando. Esse episódio eu acabei não conseguindo participar porque eu fiquei doente, mas a Bia, minha super parceira, tá aí com vocês e deu um show junto com a Hannah Kim, que é uma professora incrível. Vocês vão adorar, esse episódio tá muito especial e já fica mais um adendo de que o papo foi tão bom e rendeu que a gente vai ter 2 episódios, tá? Vão ser, na verdade, é um episódio dividido em 2 partes. Então, escuta até o fim para aprender mais da cultura coreana, principalmente da história coreana, das dinastias e tudo que a gente acaba acompanhando nos dramas. Eu espero que você goste, assim como eu gostei bastante desse episódio. Deixa aí comentário pra gente e Bia, é com você. Boa tarde, aquibazeiras e aquibazeiros de plantão, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do Akiba Desbrava Coreia. Hoje temos a nossa convidada especial, a Hannah. Mas antes de começar a conversar com a Hannah, tenho um recadinho para vocês. Carol não passou muito bem essa noite, infelizmente, ficou com febre e não pôde estar aqui com a gente para não passar gripe para as outras pessoas e também se resguardar, se recuperar o quanto antes. Mas acho que ela vai mandar um recadinho para vocês e vamos ficar aqui com a ausência da nossa musa, mas vamos tocar nosso assunto, descobrir muita coisa sobre história hoje, conversar com a Hannah. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, obrigada por ter vindo ajudar a gente a conhecer um pouco mais sobre a história. Se apresenta para o pessoal que está em casa, por favor. Perfeito, obrigada pelo convite, pessoal. Meu nome é Hannah Kim, né? Sou coreana de nascimento, mas já brasileira, naturalizada, vivendo aqui no Brasil desde 1984, né? Então, eu migrei aqui, né? Migrei aqui para o Brasil com 9 anos de idade, em 84, e a minha formação é em administração de empresas, né? E formada nessa carreira, fui trabalhar na empresa Samsung Eletrônica por um tempo também. Passei uma carreira de 13 anos na Samsung. E, ao mesmo tempo, comecei a dar aula, né, na FEI de São Bernardo e depois na SPM em 2005. Né? E aí o pessoal fala, né, mas o que você tem a ver com a história? Porque hoje, atualmente, né, na SPM, eu sou uma das coordenadoras, né, junto com o professor Alexandre Uehara, do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos, chamado NENA. Né? E também leciono no curso de Relações Internacionais uma matéria chamada Estudos Regionais da Ásia e Oceania. Né? Então, por talvez o repertório, é que eu recebi esse convite. E eu agradeço demais por estar aqui. E vamos começar o assunto, então. Perfeito. Sei que é milenar a civilização coreana, o povo coreano, que a gente tem registro. Como que foi o início? Sei que teve algumas briguinhas ali com os vizinhos, algumas coisas. Vi que no começo mesmo já teve invasão dos chineses, mas o microfone está aberto. Perfeito. Sua parte. Olha, pessoal, eu tentei usar o máximo de dados, assim, oficiais e também históricos, né, do governo coreano. Então, tem várias coisas que é meio polêmico, né, porque não está muito, assim, comprovado, às vezes não tem todo o respaldo histórico, né. Mas, começando lá do começo, né, nessa área chamada Península da Coreia, a gente vê assim, que as pessoas viviam nessa região há mais ou menos 700 mil anos. Tá? Então, você vê vestígios de seres humanos de 700 mil anos. Mas a história da Coreia não se remonta a esse tempo todo. O que a gente tem de encontrado, né, de realmente, né, mais próximo é de mais ou menos da época neolítica para frente, né, de 8 mil anos antes de Cristo, onde se, né, percebe que tinha itens de agricultura, ferramentas feitas de pedra, né, porque era a idade da pedra, né, e também que nessa época já as famílias se juntavam em clãs, né, e começando a montar tribos e clãs baseados nessa linhagem assim mais familiar, né.
E onde que tem o começo da Coreia mesmo, né? Na Coreia é comemorado em 3 de outubro o dia da fundação da Coreia. E essa data, ela foi estabelecida através, né, de um estudo lá que remonta a 2333 a.C., né? Numa primeira, né, um país reconhecido por outros vizinhos chamado Gojoseon. Tá? Então, foi nessa época que se acredita que fundou-se a Coreia, né? E tem uma lenda muito engraçada, né? Que todos conhecem, que é a lenda do Tangun, né? Tangun, né? Essa lenda é a lenda que a gente aprende desde criança na escola. E é assim, tem o Deus celestial chamado Hwanin, né? O Hwanin, ele é o que rege o céu, né? E o filho dele, que é o Hwanun, né? Ele falou, nossa, eu gostei muito dessa região bela ali, né? Que tem uma cordilheira, né? Que era a cordilheira de Tebek. Eu vou descer lá e, né, assim, contactar com os humanos, me fazer uma conexão com os humanos. Então o Hwanun, ele desce do céu e aí ele começa a governar essa região da Península da Coreia. E aí, os animais, né, de 2 animais que viviam na Península da Coreia, que eram o urso, né, e um tigre, eles procuram Hwanun, né, o filho do Deus celestial. E eles pedem, por favor, nós queremos ser humanos também, nós queremos nos transformar em humanos, por favor, nos ajude. E o Hwanun, ele fala, olha, pela insistência de vocês, eu vou fazer uma proposta, né? E se vocês conseguirem vencer essa proposta, vou pensar e vou transformar vocês em seres humanos. E aí ele propõe para tigre e para urso, né, que eram uma tigresa e uma ursa, né? Ele fala assim, olha, você vai ficar vocês vão ficar trancadas assim dentro de um lugar que não tem sol. Olha só o sacrifício, né? Não tem sol, você tem que ficar numa região ali sem sol, dentro de uma caverna, o que for. E vocês, por 100 dias, vocês só vão se alimentar de alho e artemisia, que era uma planta, né? Uma erva ali que dava mais, né, na região. Que até hoje os coreanos fazem comida, bolinho de artemisia, né? E eles falaram, olha, topo, né? 100 dias só, né? A tigresa e a ursa foram lá, né? Só que a tigresa, por sua natureza mais carnívora, não aguentou e abandonou o barco no meio do caminho. E a ursa conseguiu completar os 100 dias, né? Porque talvez, né, de hibernar e tudo mais, né? E ela se transformou numa mulher, né? Com a graça do Hwanun, ele a transformou numa mulher. E casaram-se. E desse casamento nasceu um humano, que é o Tangun, né? Que é o Tangun, né? Que eles escrevem em português. E ele se tornou o primeiro governante da Coreia, né? Então, e o Gojoseon, que é essa primeira, né? Um país que existiu lá, foi, né? Meio que regido pelo Tangun. Ana, mas é mitologia, né? Eu trago mitologia, mas tem um pouquinho de fundo de verdade. A gente sabe que teve migrações de diversos povos, né, para essa região, né, da Península da Coreia por milhares e milênios aí. E acredita-se que essas tribos que estavam na Coreia eram as que veneravam, né, como totem o urso, né? E a partir disso a gente percebe, né, que tem essa conexão com a mitologia, né, de venerar urso, né, e ter tigre também como um animal assim interessante, né, sagrado ali, né. Então, a partir disso a gente percebe que se formou uma, né, linhagem que eles chamavam de Tangunwangam, que era o título do rei, mais ou menos, né, a originada desse nome, né. E é como se fosse o Khan, né? O Khan era um governante, né, na Mongólia, né? Então, nessa região começou com essa primeira dinastia, Gojoseon, em 2333 a.C. E os animais nessas fábulas, eles têm características humanas, né? Por exemplo, falou pro Deus que queria se transformar em um humano, consegue, né? se entender com Deus, né? Então, acho interessante. A gente olhando outras culturas, tudo igual os indígenas também, os daqui cultuavam também
o sol, a lua, os elementos, né, da natureza, e tão longe, porém também colocavam como deuses os elementos, os animais da natureza, né? Sim, antes de entrar em religiões religiões estrangeiras, assim, por exemplo, budismo, cristianismo, né? Na Coreia existia também, como em outras regiões do mundo, animismo, né? De venerar coisas da natureza, né? Céu, terra, montanha, né? Árvores, né? Então, a gente vê que é muito conectado com a natureza. A história da Coreia é muito conectada com os diversos aspectos da natureza presentes ali. E que são animais nativos, como o urso, o tigre, tem outros animaizinhos? Eu acho que vai tendo, né? Tem vários animais muito, assim, venerados, né? Tipo jabuti, né? Tartaruga, né? Tem várias histórias, lebres, né? A gente tem histórias muito ligadas a tigres também, como um animal, assim, que, né? Às vezes salva, às vezes mata, né? Então, o tigre é um símbolo também da Coreia, né? E outros animais, algumas aves, né? Então, também estão bem presentes, né? Em várias histórias da Coreia. Tem também o dragão? O dragão na Coreia, né? Ele é muito parecido com, por exemplo, com algumas coisas da mitologia, né? Da Ásia em geral, né? Que um dragão, ele é uma serpente que depois de passar por muitas transformações, algumas serpentes eles sobem ao céu como dragão, né? Então, também o dragão asiático, né, o dragão coreano, ele é um animal um pouco diferente que sobreviveu a várias dificuldades, né? Soube, né, se guardar, né? E tem outros mitos, né, como raposa de 9 caudas, né, e essas que aparecem em várias novelas, né, a gente tem aí vários animais interessantes. O raposa aparece também em mitologia e histórias da Ásia, japonesa, chinesa, exatamente. O chinês tem dragão. Eu perguntei do dragão coreano, porque eu lembro que na roupa dos líderes, né, dos reis, é dourado, tem aquele emblema lindíssimo. Sim. E tem um dragão com 5 dedos. A diferença dos dedos faz... A quantidade de dedos faz diferença? Ou é muito específico? Demais, né? Cada quer saber do dedo do dragão, se são 4 ou 5. Mas, assim, eu lembro que tem em outros lugares, mas tem algumas características específicas que caracterizam o dragão coreano, diferente do dragão chinês. Sim, mas o dragão só pode ser estampado, na verdade, todo trabalhado só na roupa do rei. Não é para qualquer um, né? Não, é exclusividade. Se vocês acharem alguém com dragão estampado, de dourado, lindíssimo, fica de olho nessa pessoa que é uma pessoa importante, né? Exatamente. E depois que aconteceu, então a gente já tem ali na península um regente, né, um governante, que é um governante enviado dos deuses. Todos os povos querem acreditar um pouco nessa origem divina, né? Então, a partir dali, também continua a história de Gojoseon, né? Gojoseon, ele durou mais ou menos 2.500 anos, com diferentes dirigentes, né, que continuavam com esse mesmo título, né, Wangom, né, Tangun Wangom, mas foram herdando ou às vezes conseguindo conquistar, né, esse posto e manter esse país por 2.500 anos, né? Ia passando por linhagem hereditária, pais e filhos. Lá não tem tanto registro. Porque é muito antigo. É muito antigo. A gente não sabe se foram todos da mesma linhagem, né, da mesma família, mas ficava com esse título, né? A pessoa recebia o título merecido como líder tribal, líder daquela, né, do reino. Né? Entendi. A história do Gojoseon é bem interessante, né? Porque muitos acham que a gente chama de Gojoseon porque Joseon teve uma dinastia posterior que tinha esse nome Joseon, né? Aí alguns falam, não, Gojoseon é para diferenciar porque ele foi mais antigo. Não exatamente, né? Ele já se chamava Gojoseon, né? E também colocou esse nome para se diferenciar de um Joseon que veio... o Gojoseon se transformou
de uma outra época, quase no final dele, né, dominado por um exilado chinês, né? Então, para diferenciar do Wiman Joseon, eles colocaram Gojoseon para ficar bem separada a fase histórica, né? Entendi, deixar bem delimitado até que parte... Era Gojoseon e a outra parte quando entrou um regente, né, de exilado que era de origem chinesa, né? Entendi. E aí, a gente tem que, dentro do Gojoseon, eles tinham como a formação, a filosofia de formação desse reino, né, o inicial, beneficiar amplamente os humanos, né? Então, como se acreditava ser descendente de deuses, né, que queria era fazer o quê? O governante deveria sempre beneficiar os humanos, né, de alguma forma, né, ajudar os humanos, né? E eles viveram a Idade do Bronze, né, que vai de 3.000 a.C. até 1.000 a.C., mas essa dinastia, esse Gojoseon, ele durou até 108, ano 108 depois de Cristo, né? E nessa época já se sabe que existia muitas coisas já que ainda hoje permanecem, como plantação de arroz, né? Separação da sociedade em estamento social, né? Por exemplo, estratificação social em 4 grandes grupos. Tem os reis, né? Depois nobres, depois cidadãos livres e servos ou escravos, né? Então a gente já vê uma sociedade se organizando, com cada um com seu papel, né? E nessa época também tem muitos sítios arqueológicos na Coreia com dolmenes, que são câmaras mortuárias, assim, câmaras, né? E tem 2 pedras e uma pedra em cima, né? Indicando que ali resta uma pessoa que faleceu, né? Tá? Então, é uma sociedade que deu as bases aí, né? Para iniciar, né? As diferentes dinastias posteriores, né? A gente vê às vezes em algum drama, algum filme, algum documentário, os escravos eram coreanos também. Exatamente. Como que eles adquiriam? Não sei se tem a resposta, mas essa condição de esse é escravo e esse é uma pessoa livre. Sim, em geral eles eram ou filhos, né, já de servos ou escravos, né? Ou se não, também os prisioneiros de guerra, né? Que quando tinha muita guerra, vocês vão ver a fase que começa a entrar muita guerra, né? E aí eles começam, assim, os povos que perdiam, de reinos que perdiam, eles viravam servos ou escravos, né? E para reverter a situação, só se fizesse um motim, fizesse uma guerra e... conseguisse vencer a guerra, senão continuava ou corria o risco de falecer. Eles, na verdade, eles, né, não tinham muita forma de, né, só se ele fugisse para um lugar muito distante e começasse uma vida nova, né? Mas ele, se estivesse vivendo naquela região, ele continua com aquele, né, estamento. Entendi. Não consegue sair dessa condição, né? Mas talvez seja por isso, é uma suposição minha que você pode corrigir a qualquer instante. Por isso tinha tanta conflito e guerra e motim, porque as pessoas estavam como escravo e queriam reverter essa situação, ou nada a ver? Na Coreia teve vários motins, né? E desde histórias mais antigas, porque o ser humano não vai deixar de lutar para conseguir melhores condições de vida, né? Então a gente tem vários motins em diversos reinados, diversas dinastias, né? E essas situações, né, de rebelião eram muito, assim, tratadas realmente para acabar, né? E não ter essa vontade de fazer outro motim, né? Então, era assim, na história da Coreia você vai ver que tem muitas batalhas dentro desse, né, contexto. E a gente tem por exemplo, aqui a gente vai entrar nos 3 reinos daqui a pouquinho, né? Mas é muito complexo, né? Porque diversos reinos menores foram surgindo dissidentes do Gojoseon, né? Então, Gojoseon existia, mas vários outros reinos menores, de clãs e tribos, foram se formando na Coreia. Porque já tinham esses grupamentos de clãs, de famílias, então desde o início sempre foi agrupamento de pessoas, primeiro na família, ali com sanguíneos. Sim. Aí faziam os clãs, que são as outras famílias próximas. Exatamente. E daí que vai
começando e aumentando ali a comunidade E formando, das pessoas. exatamente, formando novos reinados, né? Mas assim, interessante que Gojoseon, né, os resquícios dessa dinastia, eles estão lá na região da Coreia do Norte, porque a capital deles era onde é a atual Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, né? Então, a gente não tem como Coreia do Sul ir visitar para fazer um estudo, né, de campo sobre os resquícios, né, da dinastia Gojoseon, né? Entendi. E depois que teve o primeiro reino, você falou que veio um descendente de chineses ali que era exilado e ficou no poder. Foi isso? Ficou no poder por 3 gerações e eles acabaram que a geração, né, a terceira geração, né, dessa família, né, que tomou o poder no Gojoseon, eles acabaram desagradando o reino de Han, né, dinastia Han da China. E acabou que a dinastia Han mandou exércitos, né, para acabar com o Gojoseon. Então mandou 7.000 soldados, depois mais 10.000 soldados. Imagina que naquela época, né, você mandar 7.000 pessoas, depois mais 10.000 pessoas e mais frotas marinhas, é uma coisa muito complicada. Então eles mataram o rei de Gojoseon daquela época, o ministro, e batalharam até cair o castelo, né, a forte, né, cair nas mãos dos chineses, né, da dinastia Han, e os chineses acabaram anexando esse território como 4 províncias da dinastia Han. E aí se acaba a história de Gojoseon, que é primeiro reino reconhecido pelos historiadores lá na Coreia. E os chineses têm o domínio por quanto tempo? Eles dominaram, mas depois foram surgindo outros reinos que foram tentando recuperar esse território, né? A gente tem aí a próxima fase de 3 reinos que conseguiram, né? De tantos reinos, tinham, por exemplo, se formou nessa mesma península, né? Na parte mais, né, do norte para o sul, Puyo, Goguryeo, Okcho, Donghae, Samhan, foi se criando muitos reinos. E esses reinos menores foram ou por conflito armado ou por uma cooperação, formaram 3 reinos maiores, né? Que são a época dos 3 reinos da Coreia, né? Então, nós temos 3 reinos maiores formados a partir dessa queda de Gojoseon e formação de, né, reinos menores que se unem. Goguryeo, né, é um dos 3 reinos. Ele vai de 37 a.C. a 668 d.C. Nós temos Baekje, né? Baekje, ele vai de 18 a.C. a 660 d.C. e Shilla, né, que o pessoal escreve como Silla em português, né? Esse vai de 57 a.C. a 668 d.C., né? E também tinha um reino menorzinho chamado Gaya. Tem até um restaurante no Bom Retiro com esse nome, Gaya, né? O Gaya durou de 42 a.C. E se juntou a Shilla em 562 d.C., né? E esses 3 reinos, eles entram num embate assim de, né, brigarem entre si muito, porque eles queriam os 3 queriam um pouquinho unificar, mas tem coisas interessantes a contar de cada um dos reinos, né? Por exemplo, o reino de Goguryeo, né? O reino de Goguryeo, ele durou 705 anos, né? Bastante tempo, e teve 28 reis, né? Aí, por exemplo, é engraçado que o fundador, que é o Jumon, o fundador, tem várias novelas sobre ele, Jumon. Eu lembro que a minha filha assistia uma animaçãozinha e tinha a musiquinha Jumon, né? Então, o Jumon é o fundador e tem lendas, né? Parece que todos esses fundadores lá nascem de ovos de ouro, né? Ovos, né? É bem interessante essa coisa de nascer de ovos, né? Como um ser celestial, né? E ele, na verdade, era um rei, né, que foi, né, bem importante, teve outros reis, né? E ele, o outro reino de Baekje, né, ele é fundado por um dos filhos do Jumon,
Ele foi e fundou outro reino. Exatamente, porque o Jumon, ele casou 2 vezes, né, casamentos principais, né? Ele casou quando ele estava na terra natal dele, que ele era um nobre, né, de linhagem familiar real, né, refugiado. Aí nesse refúgio ele casou com uma mulher e teve um filho. Mas ele teve que sair para conquistar, né, de novo o direito de ser, né, um nobre, um rei. E aí ele casou com uma outra mulher, numa outra região poderosa, né? Uma mulher que era de família bem abastada. Então essa segunda esposa teve também filhos. Só que aí quando ele conseguiu chegar no reinado lá, ele percebeu, nossa, agora porque o meu primeiro filho que nasceu da outra mulher, ele veio procurar. Lado, né? Aí ele veio procurar e ele que vai ser o herdeiro do reino de Goguryeo. Olha, que lindo. Então, aí a segunda mulher, né, e os filhos dele, ele falou, eu não vou herdar nada, né, então não vou brigar com meu pai, não vou brigar com meu irmão, né, eu vou com minha mãe e outros filhos, né, eles tinham mais filhos, com meu irmão, com o que, né, fundou o Baekje. Ele falou, vamos para uma outra região, mais para sul ali, a gente monta um outro país, né, e eles migraram e fundaram Baekje. Então, ele é o terceiro filho do Jumon que fundou Goguryeo, né? Porque o filho do meio ele faleceu e todos que seguiram o terceiro filho fundando esse país, né? Então, você vê que a mesma família fundou, né, 2 reinos diferentes, Sim. né? Bem interessante. Então, aproveitaram ali o sangue real e o status de nobreza. Exatamente. E interessante que em vez deles brigarem entre eles para ter a herança, para ter as posses, não. Eles resolveram dar um pouquinho de distância e conquistar o deles e criar o deles. E aí esse rei, que era o Onjo, ele, né, funda esse outro país que dura, o Baekje, reino de Baekje dura 700 anos e teve 31 reis. Nossa, né? Bastante. Esse amor inicial depois acaba, né? Porque começa, né, não conhece mais as gerações, né? Depois de 700 anos você não tem mais essa coisa da família, que um era da família do outro, né? Aí o Shilla é uma outra família, eles tinham o sobrenome Park, né? Park Hyokose é o fundador, né, de Shilla. Shilla durou 992 anos e teve 56 reis, né? E aí... foi quase o dobro do que as verdade. 2 primeiras citadas. Porque ele vai unificar as demais e criar um reino unificado. Ele é o que conseguiu unificar, né? Então, é bem interessante que esses reinos, eles entram muito em embate um com o outro. Uma hora é aliança, depois né? Desentende, conflito, né? Então, mas se você perguntar, os 3 reinos usavam o mesmo tipo de roupa? Se usava mesmo, né, por exemplo, língua? Eles acreditam que não se usava o mesmo, né, coreano, como a gente conhece atualmente, nem tinha hábitos iguais, tá? Quando você pega uma novela antiga, por exemplo, que tem na Netflix, que pega a época do Shilla, né, que é o Hwarang, né? Tem na Netflix, né? Se escreve com H. Hwarang. Hwarang. É aquele que tem o menino que é idol, o Vi. Exatamente. Ele junto com o Park Sung-joon. Então, nesse exatamente, série, né? Ele é um pouquinho assim, né, romantizado, mas pega exatamente esse grupo de jovens, né, cavalheiros, né, escolhidos para lutar pelo país, né, que era da época do Shilla. Aí você vê uma veste um pouco diferente da época de Joseon, que é o que a gente vai ver depois, muitos séculos depois, né? Então a gente tem aqui Baekje, Goguryeo e Shilla, os 3 vão aceitar algumas coisas em comum, por exemplo, budismo. Cada um, numa época, aceita budismo como uma religião do reino, né? Então, por exemplo, Goguryeo em 372, Baekje em 384, mais próximo, e Shilla somente em 527. Então, a gente tem construções de lindos, né, templos budistas, que até hoje a gente tem ali, quando vai fazer a visita, alguns são patrimônio da Coreia, foram construídos nessa época, né? Porque o budismo tem origem no Tibete ou não?
Ele não é exatamente da China, né? É da região ali que a gente acredita que é dentro, hoje em dia é o território da China, mas né, a origem, ele na verdade, ele era um nobre hindu, não era? Uma coisa assim que foi parar em Tibete, né? Então, era da região, não pontualmente. Exatamente. É uma religião estrangeira para os coreanos. Os coreanos não tinham uma religião oficial do governo até de nenhum dos 3 reinos, né? Então eles recebem essa propagação e coloca como uma religião oficial, né? Construindo templos, né? Então você vê os templos, eles são assim, em homenagem à minha mãe, pela toda a graça que ela recebeu de Buda, vou construir um templo, né? Quem pode, né? É que nem Taj Mahal, né? Vou construir um túmulo para minha esposa. Ali vou construir um templo, né? Em homenagem a não sei o que, graça recebida naquela época, né? Então, esses 3 reinos aí, eles têm roupas diferentes, hábitos diferentes, até línguas, a gente desconfia que eram diferentes, né? E eles vão se degladiando ao longo do tempo, né? E quem consegue reunir os 3 é Shilla, né? Shilla, ele consegue fazer isso com uma estratégia de uma estratégia ali, né? Que vocês vão ver que não é muito legal, né? Vou contar aqui para vocês, né? No começo, o que Shilla faz? Ele pega, todos os 3 têm muita vontade de ser o líder nessa união, né? Então Shilla faz uma aliança com o Baekje. Fala assim, nossa, vamos agora lutar juntos contra Goguryeo, né? Aí eles vão lá e lutam contra Goguryeo. Só que aí depois, quando eles vencem Goguryeo, Shilla ataca Baekje. Eita, então o que era aliado virou inimigo. Exatamente. Entendi. Aí depois, Shilla faz uma parceria com Tang, dinastia Tang da China, para poder destruir Baekje. Ele fala, manda mais soldado aqui para eu me ajudar a destruir Baekje e vou unificar, né? Aí destrói Baekje e depois destrói, né? Após conquistada essa região mais, né, central e sul da Coreia, da Península da Coreia, ele ataca Goguryeo que ficava ao norte e unifica todos como ele começa a chamar de Reino Unificado de Shilla, né? Que vai de 668 a 935. Por isso que ele teve uma vida mais longa do que os outros 2 reinos. 58 governantes, exatamente. Né? Porque ele conseguiu ampliar, porque ele sobreviveu mais tempo do que os outros, porque dominou os outros. E eles tinham, então, uma aliança com os chineses. Tiveram uma aliança com os chineses da dinastia Tang. Porque na China também teve várias dinastias, né? E eles mesmos eram muito divididos entre si, né? Então, eles vão fazendo parcerias e vão fazendo essa forma de estratagemas aí de guerras, né, para poder dominar áreas. E depois de ajudar eles, a China não tentou tomar, porque acontece bastante, a gente acabou de ver, claro, né? Claro que tentou tomar, né? Você acha que não tentou tomar? Claro que tentou tomar, né? Mas, né? Que iludida, né? Só havia iludida, não, ficou tudo bem, não ficou nada bem. Claro que tentou tomar. E mesmo os reinos que foram destruídos, os povos às vezes não aceitaram, né? Aí eles iam migrando para outras regiões com lideranças de antigos nobres e reis, né? De dinastias ou reinos perdidos ali, construíam novos reinos em regiões menores, mas iam migrando e fazendo novos reinos, né? Então, depois de unificação pelo Shilla, não ficou na paz. Ficou essa guerra, né, contra os chineses, depois fundação de Balhae, um outro reino, né, e povos, né, vencidos montaram novamente pós-Goguryeo, né, Baekje, foram fundando novos pequenos reinos ali na região da Coreia. Entendi. É uma batalha muito, muito forte, né? E aí? E daí depois que Shilla conseguiu dominar tudo, ela conseguiu continuar, não perdeu para os chineses, não perdeu para os ex-Baekje e continuou ali até o que aconteceu depois? O que fez a Shilla cair? Shilla caiu assim, porque teve essas fundações de por exemplo, Baekje, pós-Goguryeo, né? E um dos líderes do Goguryeo, né, que é o tipo
tinha um cara que ele era um nobre, né? E ele fundou pós-Goguryeo, né? Que é o Kunye, né? Ele era um líder, assim, meio até exótico. Tem uma novela, assim, que ele sempre aparece como um cara místico, meio doido, assim, que ele enxerga através das pessoas, né? E ele, Kunye, ele desconfiou. Acho que minha mulher tá me traindo para pegar o meu posto e passar para os filhos, né? Aí ele mandou matar a mulher, mandou matar os filhos. É, uma loucura. E aí o povo perdeu a crença nele, né? Porque ele foi muito violento. Perdeu credibilidade. Com certeza, né? Porque um líder tá ficando doido, matando a própria família, né? Não que os outros líderes não tenham matado, né? Porque a gente vai ver muito sangue pela frente, mas, né? Mas a gente tem aí uma nova liderança, então, que é o Wangon, né? Ele vem e fala, olha, tipo... Acho que esse negócio de Xilá já deu, porque o Xilá estava muito, né, dividido, esses monte de novos reinos se formando, se enfraqueceu, né? E aí o que acontecia, né? Ele tinha muitos poderosos regionais, né? Ele falou, meu Deus, né? Tipo, não vai dar certo. E esse foi o fim do Xilá, né? Porque pela corrupção, pela perda de força, né? Perda de energia. Um novo líder, que é o Wangon, ele se propôs, vamos mudar esse país, né? Então, ele vem e vai fundar um país que já é em cima desse país unificado, o Xilá unificado, ele vai montar e mudar o nome do país para Goryeo, que é muito parecido com a Coreia. Porque a Coreia ficou muito famosa vendendo ginseng de Goryeo, né? E ginseng, né, é um produto de exportação, né, milenar lá na Coreia para a China. Eles ficaram famosos, né, com esse nome, Goryeo. Por isso que ficou com esse nome para inglês. Porque não tem nada a ver com Choson, né? Mas no exterior o pessoal conhece como Coreia, né? Que é muito parecido com Goryeo. A fonética é parecida. É totalmente parecido, Goryeo, né? E esse governo, o fundador de Goryeo, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, né? Ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, de curiosidade aqui ele falou, ixi, tá cheio de nobre e poderoso em cada região, eles vão querer me depor, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou casar com as filhas desses poderosos. Mas um homem só podia casar com mais de uma pessoa? Ele era o rei, né? Bia, quantos casamentos você acha que ele fez? Nossa. Chuta. Eita. Mais de 100? Não. Menos, né? Menos, né? Nossa, acho que daria para ser uns 50. Um pouquinho menos, né? Ele se casou 29 vezes. Nossa. Ele tinha 29 esposas, a filha de cada um dos poderosos regionais. E ele teve 98 filhos. Nossa, muitos filhos, né? Imagina a confusão, né? Imagina a confusão. Então, tem algumas novelas dessa época que vê, assim, o Príncipe 15, Príncipe 14, era mais ou menos nessa época. Porque ele tinha 98 filhos, né? Eu acho que tem algumas novelas que pega e meio que romantiza um pouco, mas tem vários príncipes, porque é dessa época e a vestimenta é um pouco diferente. É uma que sai a IU, né? Ela vai pro passado, aí tem um príncipe 15, príncipe 10, né? Porque o cara teve, né, 29 esposas e 98 filhos. Tá? E ele enxergou isso como um benefício para ele, não como para se manter no poder e continuar, né, poder, assim, governar, né? Ele viu que Xilá se destruiu por isso, né? Muito poder regionalizado, o rei não mandava em mais nada, não tinha poder, né? Ele falou, eu vou ter que me manter no poder, centralizar um pouco esse poder, né? Mas na próxima geração isso, em vez de um benefício, poderia ser complicado, porque imagina, 98 filhos brigando pelo poder ou querendo cada um fazer o seu próprio reino para liderar. Na verdade, eles nomeavam como dirigentes regionais. Eles davam o nome de rei da tal região, rei de tal região. Então, ele meio que dividia, né? Então, esse governo deu certo e
por exemplo, deu para durar, né? O Goryeo, foi fundado em 918, durou até 1392. Durou bastante, né? Então, ele só acabou porque começou a ficar também, novamente, corrupção, né? Tipo, cada região também com seu poder, né? E aí, também, dentro do governo central, teve em Goryeo, né? Mais pro final dele, teve uma revolta dos militares. Porque os militares, eles eram meio humilhados, menosprezados pelos nobres que eram administradores, né? Você é um cara que vai para batalha, sabe nada, né, de lei, não sabe nada, né? Então, eles tiveram essa revolta dos militares, que daí surgiu, né, dissidências para destruir e acabar com o último reinado aí de Goryeo em 1392, né? Porque os militares não tinham origem nobre, eles eram daquela classe que era homens livres. Exatamente, eles podiam ser de famílias de nobres, porque se eu fosse um pai de nobre naquela época, eu queria um filho na administração, que era mais poderosa, e o filho que não tá para administração, eu vou mandar para guerra. Eita. Né? Então, se ele sobreviver, né, ótimo, né? Então, eles tinham vários filhos, os nobres tinham vários filhos, e os soldados eram de cidadãos livres, né? Tá? E aí poderia, se tivesse muito talento na guerra, ia subindo como até posto de general. Né? Uhum. Por isso que eles eram menosprezados, às vezes não tinham origem nobre. Aí no começo, então tinha que realmente conquistar o status dele, como é hoje ainda, né? Exatamente. Você vai primeiro soldado, vai conseguindo se classificar e melhorar o seu status. Exatamente. Ali dentro da corporação. Hoje em dia é corporação, mas na época era o exército, e daí ele vai tendo relevância e vai tendo mais confiança de quem está liderando. Exatamente. Entendi. E é assim, uma coisa que a classe, né, de militares, ela se revoltou, e um deles, que tinha muita popularidade, vem a fazer um golpe, fundando um novo país no lugar de Goryeo, né? Então, é a dinastia Joseon, que é a última, né, que a gente tem dentre as dinastias aí, que sai muito em novelas, tudo, em dramas, né? É o que mais sai, que é a época de Joseon, né? Tem drama dessa época tem bastante, e até ia te perguntar. Eu sei que você já assistiu alguns dramas dessa época. Sim. O que ali, eles falam muito que a base é o confucionismo ou o neoconfucionismo. Eu queria saber o que você vê que realmente é a base do confucionismo, o neoconfucionismo, e o que é pitadinha ali de drama para ficar interessante, para ficar polêmico, para ficar instigante para o pessoal ver. Exatamente. Quais são as principais diferenças que você vê assim, isso aí foi adição, não tem nada a ver. Ou fazer a pergunta ao contrário. O que era realmente que tinha influência do confucionismo, e por que escolheram essa vertente de filosofia? Perfeito. Então, para o pessoal que está nos ouvindo e não conhece muito sobre confucionismo, né? Confucionismo são as ideias do Confúcio, né? Um filósofo, um administrador público chinês, né? Que viveu muitos anos atrás, né? Acho que era quase 2000 anos antes de Cristo, né? Então, Confúcio, ele tinha o quê? Ele construiu ideias que o governo de diversas dinastias chinesas usaram para gerenciar a sua sociedade, né? Então, por exemplo, não tem religião, porque assim, você pode dominar pela religião, às vezes, né? Uma sociedade. Senão, você tem que ir por um outro caminho, doutrinas, né? Então, o confucionismo é doutrinação através de ideias baseadas em ética, o que é correto, o que deve ser, como deve ser comandada a sociedade, né? É sem Deus, né? São os papéis dos homens, né? E papel da mulher, cada um tem o seu papel. Se todo mundo buscar cumprir com ética, né? Sua parte da sociedade, a sociedade vai funcionar bem. Esse é, assim, o mínimo do confucionismo para a gente começar a entrar nessa questão do confucionismo, né? Então, imagine assim, que a China, ela tinha um domínio muito forte na região, né? Mas ela mantinha ali, tipo, nós, né? Na China, dentro da região, né? A gente quer influenciar, então tinha parceria, às vezes era uma
por exemplo, na época de Goryeo, era muito de subordinação ao imperador, né? Então, eles consideravam várias regiões da Ásia como se fossem subsidiárias, né? Países menores irmãos, né? Então, a Coreia era um desses países e tinha essa troca, né? Com diversas dinastias da China e tudo mais. Então, coreanos não usavam letra coreana, porque não existia. Usava chinês para estudar, né? Livros chineses também, né? Então, confucionismo, ideias de Lao Tse, de Confúcio, eles vinham da China, né? Como materiais que trazem o que é virtude de pessoas, de gestores, né, públicos e tudo mais, né? Então, o confucionismo ele entrou muito forte nessa época principal, né? Não somente em Joseon, né, mas já na épocas anteriores tinha essas trocas. Era como se fosse um benchmark. Você aprendia algumas coisas com a China e tudo mais, né? E aí na dinastia Joseon a entrada foi mais forte, porque você vê que, por exemplo, em Goguryeo, em Shilla, assim, a estrutura, estamento social era um pouco mais, né, flexível, mais solto, né? Só que quando chega a Joseon, eles precisam apertar um pouco isso, né? E dizer quem deve fazer o quê, né? Porque agora a gente quer organizar. Então, parece que a sociedade coreana retrocede um pouco, né, porque o confucionismo é um negócio muito antigo, né? E começa a adotar um monte de doutrinas, né, para colocar as pessoas no seu devido lugar. Né? Eles tinham a necessidade de ter mais organização para deixar mais sólido ali as classes e quem mandava, até para não começar a deixar muito solto e ali tem um nobre e quer tomar o poder, para tentar diminuir esses focos de montim, que tinha um nobre ali que não está muito satisfeito, ele já fazia um montim para tentar minimizar aí esse risco de montim que tinha, então ficou mais rígido. Olha, esse é meu papel, esse é o seu, fica bem muita mais regra, quadradinho. Muita regra. As mulheres, várias vezes, elas reclamam que durante a dinastia Joseon, as mulheres perderam muitos direitos, né? Porque você vê na dinastia Shilla, em outros, as mulheres participavam da política, já teve uma rainha, né? 2 rainhas na dinastia Shilla. E as mulheres eram livres, participavam demais, né? Só que aí chega, nessa dinastia, eles falaram, não queremos mais esse tipo de interomissão, vamos organizar o papel de cada um na sociedade, quem é nobre, quem, por exemplo, um nobre que tem, por exemplo, 3 esposas, sendo que ele podia ter uma esposa nobre, para ter filhos nobres, e ele podia ter outras esposas, né, que não eram nobres, como concubinas, e essas concubinas geravam filhos que não eram nobres. E eles eram o quê? Nunca podiam ir para serviço público, nunca podiam não tinham os mesmos direitos que os nobres, né? Na direção do país só trabalhavam nobres. Daí, então, deixou mais forte essa diferença entre o papel, quem que é líder, e também enfatizou a diferença entre homem e mulher, deu mais distanciada. Deixou mais a mulher mais na questão familiar e tirou dos cargos públicos, dessas partes que elas já com certeza, tinham elas voz. Não tinham voz mais, né? Então, e não se revoltaram e não fizeram guerra? Porque, por exemplo, se você era uma viúva que queria, casar novamente, você era execrado, assim, na sociedade. Se você era mentisse sobre a sua condição e casasse, você poderia ser morta, porque você era condenada à morte. Várias coisas eram condenadas à morte. Porque o homem podia ter mais de uma esposa, mas uma esposa não poderia ter mais de um marido. Ela nem poderia, às vezes, casar novamente. Entendi. Era uma sociedade assim que endureceu com as regras morais, né, e éticos assim para eles, para poder comandar esse país. Então, mas anteriormente já não podia casar mais de uma vez. Não tinha. Mais de uma vez assim na mesma época. Se você assiste umas novelas de Shilla, você fica,
meu Deus, essa mulher tá com esse, mas tá com aquele, né? Tipo, como assim? Ela tá mandando em todo mundo? Aí você pega as novelas de Joseon, não. Aí tem que ser recatada, tem que ser assim, assado, né? Bem complexo. Porque dessa dinastia de Joseon tem bastante séries, tudo, Sim. ok que são. Quando é uma série que é ficção histórica, ela não está se comprometendo a contar a história pra gente. Sim. É ficção. É igual nessa mesma época. Não, numa época mais pra frente eu vou mostrar um outro conteúdinho que não é Netflix. Mas assim, toda ficção histórica, ela é uma história. Então, provavelmente, o principal ali não aconteceu, não existiu aquela história toda, mas ela tem coisas que a gente pode aprender e tomar base, como a vestimenta dessa época, ela é fiel, né? Geralmente é mais fiel, mas essas regras aí de não pode ter gêmeos, se teve gêmeos tem problema, porque a gente tem o palhaço coroado. Tem essa questão de são 2 gêmeos, 2 meninos, então ser menino ok, mas tem um mau e outro bom, um que foi escondido e outro que está no reino. Tá lá reinando, aí esse mal passa mal, que é rei, e daí acham o menino que é bom e que tá de lado lá e colocam no lugar fingindo que ninguém morreu para continuar ali a liderança. Então, e tem um outro que é o rei de porcelana, que são gêmeos, um menino e uma menina. E acaba que o menino falece e colocam a menina no lugar. Isso não acontece, né? Porque a vida de um monarca daquela época, até limpar coisa posso fazer, né? Por exemplo, suas necessidades, não era o próprio rei que fazia. Ele não podia tocar, ninguém podia tocar no corpo do rei, né? E eles, desde o momento do nascimento, tinha zilhões de staffs, né, de serviçais ali. A vida deles não tinha privacidade nenhuma, né? Então isso não totalmente ficcional. Ficcional, né? Então não tinha um tabu por ser gêmeos, por exemplo, porque eu achei estranho. Duas séries, nas duas tem gêmeos, ok, que são de sexos diferentes, né? Sim, mas sim. Então no confucionismo não tem nada a ver de ser contra gêmeos. Pode nascer gêmeos, tá tudo bem. Não tem nada, eu acho que, né, não era uma coisa tão normal, mas, né, nada fora do normal também. Eu acho que, assim, o que acontecia, por exemplo, na monarquia, era que eles escolhiam um dos filhos para ser o que vai herdar o trono, tá? Não obrigatoriamente quem nasceu primeiro. Não. Isso dava muita confusão. Então, por exemplo, na dinastia Joseon, que a gente falou que o último, né, que ele acabou, né, dando popularidade por essa confusão que tinha no país, né, falta de controle do governo central em Goryeo, deu poder para um militar, Lee Seong-gae, né, que fundou o Joseon. Né? Ele deu um golpe e fundou o Joseon. E vários ficaram dissidentes ainda, não quero aceitar isso. Na família dele criou uma confusão danada. Porque ele era um militar, né? Assumiu esse poder, né? E ele tinha vários filhos, né? E ele falou assim, nossa, tipo, o filho que mais ajudou ele nesse golpe, foi lá, lutou junto, era o terceiro filho, né? E, na verdade, o filho mais velho, tá? Só que ele queria que assumisse um outro menino. E deu, né, como para herdar, né, o trono, o outro, né, ele falou assim, ó, você vai ser o príncipe, né, herdeiro, né? Aí, esse se revoltou, né? Aí ele matou irmão, matou sobrinho, foi um sangue ali, né? Tipo, teve uma revolta dos príncipes, né? Então, desde o começo de Joseon, você tinha isso muito claro, ó, não é o primeiro que nasce que vai herdar. O rei vai escolher um que seja mais capacitado, né? E aí, eles iam testando os filhos, e se você escolhe um como herdeiro, outros, eles não podiam fazer nada no governo. Eles tinham que sair do governo e viver em algum lugar, né? Por exemplo, genros de reis, né? Em Joseon. Se você é escolhido para ser genro, você não podia exercer nenhum cargo público. Se você casar com princesa, você tem que sair da vida pública e só servir a princesa.
né? Mas a princesa poderia casar com alguém que Nobre, tem que ser nobre. É nobre, mas esse nobre não podia exercer cargo nenhum. Entendi. Tá? Então é uma confusão assim, porque eles querem, né, ter essa aprovação do pai, né? E aí é uma confusão, né? Joseon teve 27 reis, mas muitas histórias confusas, sangrentas, de conflito entre família, né? Porque tinha essa coisa de que vou passar para o mais, né, que preparado. Né? Porque aí, tem um drama chamado Reino da Conquista. É mais recente, acho que a gente viu esse ano ou ano passado. Viu junto lá com a Carol, que ela vai acompanhando o drama e a gente vai fazendo live e acompanhando e comentando junto, né? E fazendo... a gente vai pensando, comentando o que a gente acha que vai acontecer no próximo capítulo, porque ele vai saindo aos capítulos aos poucos, né? Mostrou bastante conflito entre a família. Sim, porque muito. tinha a rainha, que era a rainha mãe, não era a consorte, né? A esposa do governante. E daí tinha o tio que estava dentro ali da nobreza, mas dentro da administração. Sim. O tio junto com a rainha mãe, tentava ali direcionar o rei, fazer algumas chantagens, algumas coisas para dar um direcionamento aí. Então, nesse drama, eu percebi que tinha bastante esse conflito familiar. Conflito de poder. Então, assim, não porque o tio, por exemplo, ele era tio de quem estava reinando, mas ele também queria exercer poder político ali dentro da situação. E nisso fazia, às vezes, chantagem. Muitos dramas mostram que o maior medo de quem estava reinando era ser envenenado. Sempre tem envenenamento. Exatamente. Porque quando cai fica ali o papel vago, e daí pode manipular melhor quem quem herdará e quem tem mais desses filhos. É mais propício para mim que esse, mesmo eu sendo tio ou algum homem da família ali que quer exercer um poder, para mim é mais vantajoso que seja o filho quinto. Eu vou lá e tento fazer toda uma manipulação para que ele seja o escolhido, se já não tinha nomeado. Exatamente. Porque tem essa questão de o rei vigente tinha uma época ali que ele já avisava quem era o próximo. Exatamente, ele define e faz uma proclamação, o filho herdeiro, né? Ele é o príncipe herdeiro. Aí o tratamento é diferente, a gente chama de seja, né? É que vai assumir, né? Então, ele tem uma educação diferente, ele recebe toda a atenção, ele vai aprendendo de perto, né? Então, essa nomeação, às vezes, acontecia quando era bebê ou um pouquinho mais para frente, né? Então, já separava dos outros príncipes e dando uma educação e todo um tratamento diferenciado. Isso mostra bastante, que ele vai ter mestres que ensinam várias partes diferentes, inclusive fala... Acho que dessa parte de ter os conceitos, quais são os papéis. Exatamente. Tem alguns dramas que aparecem esse tipo de ensino, explicando ali para a criança, para o adolescente, quais são o papel de cada um ali, para não desordenar de maneira alguma. Essa é a base do confucionismo, né? Cada um tem o seu papel, que cumpre o seu papel na sociedade. Sendo homem, cumpre o seu papel. Sendo rei, cumpre o seu papel. Sendo mulher, cumpre o seu papel. Sendo nora, cumpre o seu papel, né? É uma coisa que organiza a sociedade, mas ela também enrijece a sociedade, né? Então, muita gente era contra, porque eu nasci nobre, mas às vezes não tenho nem capacidade para passar numa prova pública. E tem gente que era filho bastardo, que era inteligentíssimo, não tinha nem chance de fazer a prova, tinha talento para dar e vender, não tinha chance nenhuma, né? E ainda quem dirá dos filhos de pessoas que tinham profissões que nem eram abaixo do cidadão normal, que é tipo, por exemplo, açougueiro, pessoa que faz trabalhos assim que eles eram tipo como escória da sociedade, né? Nem era considerado gente. Tem um drama que depois eu pergunto para Carol, que Carol vai saber na hora, que fala um pouco que ele era filho de açougueiro, por isso que tinha vários conflitos na vida desse personagem.
em decorrência Do nascimento. De ter dado essa situação de vida, essa categoria ali de vida. Exatamente. Porque o filho do açougueiro, mesmo não tendo essa profissão, não tinha reconhecimento e era muito rígido, não tinha como mudar ali a posição social dele. Exatamente. Sim.